Noticiamos recentemente, aqui no site do Área Militar, off.com, que a Rússia estava empregando aqueles seus sistemas proibidos, ou seja, sistemas nucleares dentro da Ucrânia, na guerra da Ucrânia. O que isso significa? A Rússia ela está disparando artefatos nucleares dentro da guerra da Ucrânia, começou a iniciar uma guerra nuclear? Não começou a iniciar uma guerra nuclear e não começou uma guerra nuclear. Simplesmente vamos analisar aqui todo esse desdobramento, as evidências que temos neste momento, o que levou a inteligência britânica a suspeitar e posteriormente confirmar que os russos empregaram um equipamento nuclear dentro da Ucrânia, principalmente na região de Kiev, onde um dispositivo ele foi interceptado e parte de sua estrutura, de seu motor, foram capturados, coletados e levados até a capital para o comando da OTAN, dos Estados Unidos e também da Ucrânia avaliarem o produto e assim até mesmo constatarem em parte que é um dos equipamentos que os russos estão empregando nas últimas série de ataques de bombardeios aéreos que vem empregando na vizinha. Então vocês, observando as últimas notícias que o site Área Militar colocou, que a Rússia está bombardeando a Ucrânia com mísseis estratégicos de uso nuclear sem ogivas como iscas. O que seria isso? Esse fato começou com os últimos ataques a Kiev, quando você teve centenas de ataques aéreos da Rússia nas principais infraestruturas críticas, ou seja, elétricas, de água, comunicação, transporte, comando e controle das forças de defesa ucranianas. Então, houve várias interceptações da Ucrânia. E entre elas, houve aquela interceptação em que não houve engajamento de um míssil russo e, segundo as autoridades da OTAN, transfixou a fronteira da Polônia e caiu a apenas 6 quilômetros da fronteira mais próxima da Ucrânia, dentro do território polonês. E todo aquele contexto que houve, que vocês já estão cansados de ouvir. Entretanto, essas últimas interceptações mostraram que um míssil de cruzeiro estratégico nuclear da Rússia foi interceptado. De fato, esse míssil ele é o KH-55 ou 55, também conhecido como a S-15. E ele faz parte do quadro de equipamentos nucleares estratégicos da Rússia, das forças estratégicas nucleares da Rússia, e que está dentro do escopo do acordo New START, que foi estendido entre a Rússia e Estados Unidos no ano passado, entre Biden e Putin. Mas será realmente que a Rússia, utilizando esse equipamento, feriu o acordo? Segundo o especialista Hans Christensen, um grande especialista nesse assunto, principalmente nos meios de uso de ogivas nucleares, as políticas envolvidas sobre a regularização entre Estados Unidos e Rússia nesses meios, ele sim confirmou, isso é muito grave, quando você tem uma confirmação dessa, que a Rússia ela, sim violou o Tratado New START e pode haver ainda mais sanções impostas a ela a partir de agora. É claro que restam mais avaliações criteriosas por parte dos Estados Unidos, que é o principal agente ali deste acordo New START, e os desfechos que poderão ocorrer daqui para frente, até mesmo a retirada dos Estados Unidos do New START. Isso não pode ser descartado, e isso está nas cláusulas do tratado. Pois bem, essa questão de violou ou não cabem às autoridades americanas, mas temos aqui evidências. Por exemplo, este
É o míssil de cruzeiro estratégico nuclear russo KH-55, de aproximadamente mais de 6 metros de comprimento. Ele tem aqui alguns canards e vocês estão observando aqui do lado um bombardeiro. Esse bombardeiro, tanto ele, um pesado, tanto Tu-95, Tu-160 e até mesmo bombardeiros de caça, podem ser empregados para lançar este equipamento. Vocês estão observando agora uma variante do KH-55, que é o KH-555, também de cruzeiro e muito mais potente, ultrapassando um teto de até 3.000 quilômetros de alcance, de distância que ele pode percorrer. E por que esse equipamento, esse míssil, ele foi utilizado na Ucrânia agora? Muitos pensam e colocam como 2 fatores para a Rússia utilizar ele. Primeiro, utilizar ele como isca. Ou seja, você lança um equipamento como esse, sem nenhuma ogiva explosiva, não vou colocar ogivas nucleares aqui, mas ogivas explosivas normais, como qualquer outro equipamento, para a guerra. Para desviar o foco dos sistemas antiaéreos da Ucrânia, e assim você lançar uma salva específica de mísseis que vem logo atrás para atingir determinados pontos alvos estratégicos. Isso que o Ocidente, as autoridades da Ucrânia e da OTAN, do Ocidente, estão colocando como fatores. E o segundo fator seria que a Rússia não possui equipamentos nos seus estoques robusto para desferir diversos ataques aéreos, bombardeios aéreos, sem pensar em seu estoque. Então, é o quê? É um sinal, segundo o Ocidente, de que a Rússia tem poucos equipamentos nesse momento. Então, precisa desviar o foco desses sistemas antiaéreos, como NASAMS, HIMARS, entre outros ali, que estão sendo empregados nesse momento. Eu acredito que, a partir desse momento, além sim de serem utilizados como iscas, eu acredito também que é mais uma forma da Rússia, através da sua inteligência e também da sua constelação ali de satélites, tentar, através do uso deste equipamento, se atentar de forma geoespacial onde que estão esses sistemas antiaéreos da Ucrânia, porque eles estão posicionados em pontos diferentes. Ou seja, você manda uma isca, claro, para desviar todos os mísseis antiaéreos da Ucrânia nesse momento, mas também saber aonde que estão esses sistemas antiaéreos, em que pontos do mapa da Ucrânia eles estão posicionados para eles evitarem e também atacarem eles mesmos. Ou seja, você envia iscas para identificar onde que estão esses sistemas ucranianos e também lançar outras saraivadas, salvas de mísseis para destruir esses sistemas. Então, tem 3 questões que a gente pode colocar: identificação de sistemas antiaéreos, iscas para desviar e também a quantidade de estoque reduzido da Rússia, que não se pode descartar. E esse sistema, até o especialista Hans Christensen, ele acredita que o KH-55, como vocês estão observando aqui, realmente é um míssil muito robusto, muito bonito, ele está sendo substituído pelo AS-23B, que é o KH-102 mais moderno. Então, por isso que esse desmantelamento, ele vem ocorrendo, não agora, somente agora, há um bom tempo, há alguns anos. E eles agora estão sendo utilizados, sua carcaça, para desviar, atacar áreas, alvos dentro da guerra na Ucrânia. E eles se semelham, vocês podem observar, esse daqui vocês podem observar, ao Tomahawk americano. Ele é muito parecido com o míssil de cruzeiro Tomahawk americano,
super conceituado e muito bem sucedido no arsenal americano. E você tem a capacidade deste equipamento, de até chegar, vejam só, carregar ogivas nucleares de até 500 quilos, ou melhor, 410 quilos, que pode ter uma potência, sim, na casa de 50 quilotons. Fica, é claro, abaixo de megatons, mas 50 quilotons, que é muito acima das bombas que caíram lá no Japão na Segunda Guerra Mundial, que foram enviadas, que foram derrubadas, atacadas pelos americanos. E vejam só, essa tabela interessante que eu coloquei aqui. Você tem a bomba que foi utilizada pelos americanos na faixa ali de 22 quilotons, e o KH-55 ele está nesta faixa aqui, onde você tem uma capacidade do cogumelo, ou seja, aquela sombra da explosão e aquela nuvem chegando nessa faixa amarela de acima de 30 quilômetros de altitude. E você tem nessa faixa o míssil KH-55 russo entre 10 a 100 quilotons. Aqui vocês estão vendo um cogumelo que foi formado, que ultrapassou 100 quilômetros de altitude, o seu cogumelo. Vejam só que monstro que foi essa explosão desse Castle Bravo, uma bomba que foi explodida na faixa de acima de 20 e poucos megatons. Então veja que gravidade que é, e por ser um equipamento de fácil aplicação, leve, e pode ser aplicado também em caças e também bombardeiros pesados, ele está aqui numa faixa de 50 quilotons e sendo empregados de forma muito fácil, e por isso que ele é muito perigoso numa guerra nuclear. E aqui vocês estão vendo, observando partes do equipamento KH-55 que foi interceptado na região de Kiev. Uma das provas, uma das evidências de que os ucranianos interceptaram um equipamento dentro do quadro de equipamentos que fazem parte da política do Acordo New START, feito entre Rússia e Estados Unidos. Observando todo esse panorama de longe, esta nova fase em que os russos estão utilizando equipamentos nucleares descomissionados, ou seja, sem a ogiva nuclear, mas que fazem parte do quadro da Força Estratégica Nuclear Russa. E será mesmo que neste momento a Rússia ela abandonou o acordo New START, sabendo que a participação do Ocidente há muitos meses já é uma forma de guerra declarada contra eles mesmo, contra Moscou? Ou vocês acreditam que não houve a violação porque eles não usaram a ogiva nuclear, somente um equipamento obsoleto, vamos dizer assim? E vocês acreditam que o arsenal russo está defasado, por isso que eles estão utilizando esse equipamento como isca? Deixe nos comentários que vocês acreditam. E esta análise ela foi importante porque teremos um desfecho mais para frente, nesta semana, que provavelmente vai envolver ali mais ataques aéreos, em que poderemos observar novos equipamentos russos sendo empregados neste momento. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem o sino de notificação para não perderem nenhum vídeo, curtirem o vídeo, compartilhar com amigos para o YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar para outras pessoas aqui na plataforma. E se possível também enviarem qualquer doação, qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar em muito o canal aqui na plataforma no YouTube, porque partes de nossos vídeos, as nossas monetizações, vêm sendo bloqueadas pelo YouTube por conta da sensibilidade do tema. Infelizmente, parte deles
estão sem monetização, sem gerar receita. E precisamos, é claro, da ajuda de vocês. Não se esqueçam de também irem lá no Twitter e no Instagram e seguirem a gente pelo @áreamilitar, e conto com a colaboração de vocês nos próximos vídeos, com a sua presença ilustre aqui no Área Militar. Até o próximo vídeo!